Meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006, e é essa experiência de jogar cartola que procuro passar aqui nos meus vídeos. Vídeo de hoje, rodada 2, temporada 2024, cartola. O time que a gente sempre monta aqui é um time para ligas de turno ou ligas anuais, onde o objetivo é manter sempre uma regularidade. Regularidade sempre foi o forte dos meus times. A conta que eu estou usando aqui para fazer o nosso time é a conta do time Canal do Professor FC, mas a forma de escalar o Canal do Professor FC é a mesma que eu escalo os meus times privados. O time do canal do Professor FC, como você pode observar aqui do lado esquerdo, na última rodada, na primeira rodada do campeonato, ele fez 69 pontos, 69,81, e a valorização foi de 18 cartoletas. Nós temos agora 118 para montar o time. Na verdade, a gente ganhou 10 extras, então a gente valorizou 8 cartoletas. Então nós vamos montar aqui o time, vamos vender todo o nosso time para assim montar o time para essa rodada. Primeiro jogador que eu vou colocar aqui é o Hulk. O Hulk vem de uma desvalorização de 3 cartoletas,98. Ele perdeu quase 4 cartoletas, foi muito mal na primeira rodada, mas por enquanto eu vou mantê-lo no meu time, porque ele deve ser muito escalado e tem um jogo favorável contra o Criciúma. A questão é, o Hulk pode novamente perder cartoletas. Se as regras de valorização desse ano continuarem as mesmas dos anos anteriores, o Hulk teria que fazer ali uma pontuação próxima de 13 pontos para não perder cartoletas. Então há uma tendência dele perder cartoletas. O Cartola oficial, mesmo para quem é Pro, ainda não colocou o mínimo para valorizar, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Mas algumas plataformas colocam ali que o Hulk precisa de 13 pontos para começar a valorizar. Menos de 13 ele perderia cartoletas, mas ele vai ser o nosso primeiro jogador. Porque se a gente pensar aqui na tabela de jogos, vou vir aqui na tabela de jogos, o jogo do Bahia contra o Fluminense não vale para o Cartola. O jogo do Cuiabá contra o Vitória não vale para o Cartola. São jogos que vão acontecer. O do Bahia e do Fluminense hoje, terça-feira, e do Cuiabá será na quarta-feira, mas não vai contar para o Cartola. Conta para o Cartola a partir aqui do jogo do Grêmio. Grêmio e Atlético Paranaense é um jogo difícil. O Atlético Paranaense jogou muito bem o jogo de estreia, vem jogando muito bem e fazendo gols. Acho que dá até para arriscar ali no goleiro do Atlético Paranaense ou num defensor do Atlético Paranaense visando valorização. Próximo jogo aqui, Bragantino e Vasco. Bragantino jogando em casa. O Bragantino não é mais aquele mesmo time, mas dá para apostar no lateral ali como o Juninho Capixaba, dá para apostar no Sacha, sobretudo que o Sacha não precisa de alta pontuação para valorizar. Jogo teoricamente mais fácil da rodada, Atlético contra Criciúma, seria o jogo mais favorável para SG. Segundo jogo favorável para SG, Palmeiras contra o Internacional. Palmeiras com esse SG aí favorável. Fortaleza e Cruzeiro, Fortaleza também favorável, o SG do Fortaleza, dá para colocar alguém da defesa. Juventude e Corinthians é um jogo mais equilibrado, apesar do Corinthians ser um time grande, jogando em casa a Juventude pode segurar ali um 0-0. Próximo jogo aqui, Flamengo e São Paulo. Flamengo é favorito, mas é jogo de times grandes. Mas o Pedro, boa aposta para a rodada. Pensando em valorização, o De La Cruz seria uma opção também para valorização. E aqui embaixo, Botafogo e Atlético Goianiense. O Botafogo, no caso, teria ali o Júnior Santos pensando ali numa valorização e ele pode até pontuar bem na rodada. Nós vamos fechar aqui e vamos continuar a nossa escalação. O Hulk, então... Opa, voltei demais aqui. Vendeu o time de novo. O Hulk, então, seria o nosso jogador aqui do ataque. Continuando o ataque, a gente vai colocar o Pedro. Continuando a escalação aqui, além do Pedro e do Hulk. Deixa eu só ver o que bugou aqui o Cartola. Não, vai voltar ao normal. Além do Pedro e do Hulk,
a gente tem opções interessantes para a rodada. Tem gente dobrando o Paulinho, mas acho arriscado. A gente tem outras opções que dá para colocar. O Hendrick dá para colocar, corre-se o risco de perder um pouco de cartoletas. Lucheiro dá para colocar e não perder cartoletas, porque ele fez 6,9 na última. Então ele teria que fazer ali uns 6 pontos para já começar a valorizar. O Canóbio, na primeira rodada ele fez 18 pontos. Em questão de valorização, se ele fizer ali mais 4 pontos, ele não perde cartoletas. O Eduardo Sacha fez 13,50 na primeira. Ele custa 10 cartoletas, 51. Ele teria que fazer ali uns 6 pontos para não perder cartoletas. Mas acho possível. Eu vou de Eduardo Sacha. Então, o Canóbio, para mim, é um nome que dá para colocar. O Júnior Santos é outro nome que eu disse que dá para colocar. O próprio Flaco Lopes. Do Grêmio aqui, um Pavon dá para colocar. Acho que é isso. Aqui para baixo já seriam mais apostas. O Everton do Flamengo, muito baratinho. O Cebolinha, se ele for para o jogo, porque ele saiu do jogo sentindo. Como ele é muito barato, dá para arriscar porque é barato. O Mosqueira também, que dá para arriscar porque é barato. E é isso. Não tem mais opções ali que eu sugiro para vocês. Rafael Veiga vai perder cartoletas. Se não for muito bem, vai ter que arrebentar com o jogo, fazer ali uns 20 pontos para não perder cartoletas. Mesma coisa Arrascaeta, perde-se muitas cartoletas com ele, porque ele foi muito mal na primeira. O De La Cruz, se ele fizer ali uma pontuação ali de 3, 4 pontos, você já vai ganhar cartoletas com ele, então dá para colocar. O Fernandinho é outro. O Cristaldo, você pode perder cartoletas, mas é um nome que dá para arriscar na rodada. Para mim, o meu primeiro nome aqui é o Fernandinho. Descendo aqui, o Jean Carlos, que valorizou na primeira rodada, pensando na regra de valorização, é um outro nome que eu gostaria de colocar. Daria para colocar o Garro aqui também, ó, que tem uma média de pontuação ali boa da primeira rodada. O Pochettino também fez 7 pontos na primeira e custa só 6 cartoletas, é um nome que dá para colocar. Aqui para baixo, o Iago Pikachu, que vai ter que jogar e fazer muitos pontos para poder valorizar, mas eu acho que é possível. E acho que esses são os principais nomes, não teria como indicar outros não. Eu vou fazer o seguinte, vou subir aqui, eu pensando aqui no Pochettino ou no próprio Garro do Corinthians, né? Pensando ali nas roubadas de bola, nos chutes, eu vou de Pochettino ali no meio campo. É um nome diferente. Na defesa, para mim, Arana, Piquerez, Léo Godoy pensando na valorização, Esquivel pensando na valorização, Ayrton Lucas, Saraiva, Varela se for pro jogo, para mim são os principais nomes. Eu vou colocar aqui do Atlético, que teoricamente tem o SG mais favorável, vou colocar o Saraiva, que é mais barato, pensando na economia das minhas cartoletas, vou colocar o Ayrton Lucas, que é bom de cartola. Na zaga, os zagueiros do Palmeiras são bons nomes, mas são caros. O Murilo fez 8,60 na primeira, teria que repetir essa pontuação para valorizar. O Gustavo Gomes não jogou a primeira rodada, então ele precisa ali de fazer ali 7 pontos para não perder cartoletas. O Lemos, muito bom, muito melhor que o Gemerson, inclusive para cartola, porque fez 9 na última, só que ele é muito caro, custa 14. Eu acho que não tem cartoletas para ele. Então, no lugar do Lemos, eu vou de Gemerson. Luan Cândido, bem baratinho, não está jogando mais de lateral e de zagueiro, foi mal na primeira rodada, mas acho que é um nome que dá para arriscar nele. O Kusevich do Fortaleza é um outro nome que dá para arriscar, assim como o Tite e assim como o Brites, né? A gente não sabe ali se os três vão para o jogo. Eu vou colocar o Kusevich no time titular e aí eu tenho o Brites para colocar no banco de reservas. Goleiro, a gente vai fazer a estratégia do goleiro fake, porque tendo o goleiro fake, a gente consegue não perder cartoletas. Eu acho que eu consigo colocar aqui, por exemplo, o Fábio. Meu time tem muitas cartoletas ainda. Depois eu vou lá no goleiro.
O meu técnico pode ser o Abel, pode ser o Tite. Mas como o Atlético tem um jogo muito favorável, eu vou de Gabriel Milito. Um time bem seguro, bem equilibrado para pontuar e não perder cartoletas. Esse time que eu estou fazendo aqui para vocês. Aí agora a gente vai para o banco de reservas. A gente tem a opção, por exemplo, do Júnior Santos, do Flaco Lopes, mas eu vou colocar o Júnior Santos. Que o Flaco, inclusive, ficou no banco de reserva no último jogo, então não sei como que seria isso ali. Se a gente pensar aqui na tabela de jogos, depois a gente abre a tabela de jogos ali para conferir os primeiros jogos. Então, Pochettino, nosso titular, aqui no banco de reservas. Vamos ver quem que a gente consegue colocar aqui. O Pikachu, que é do Fortaleza, no banco. Zagueiros. O Kusevich é o nosso último zagueiro ali. Aí tem o Tite e o Brites. Eu vou escolher o Brites para o banco. Lateral. Eu tenho o Saraiva do Atlético e o Ayrton Lucas do Flamengo. Eu vou escolher o Andrés Hurtado ou o próprio Varela. Vou de Andrés Hurtado aqui. E goleiro. O Bento fez na última 6 pontos. Acho que é um goleiro que dá para colocar, pensando em não perder cartoletas. Mas o nosso goleiro também é fake. Os goleiros do Bragantino eles não estão prováveis. Eu poderia ir de João Ricardo, dobrando aqui o Fortaleza na defesa. Poderia também ir de Rossi, dobrando o Flamengo. A princípio eu vou deixar aqui o Rossi. Deixando o Rossi, eu estou dobrando o Atlético. Estou dobrando o Flamengo. Acho que essas duas dobras cabem para um time de regularidade. Então esse time aqui custou 93 cartoletas,23. Eu acho que esse valor ali está bugado. Alguma coisa aconteceu com o Cartola aqui, que esse preço aqui não está meio enganoso. Vamos só conferir aqui se é isso mesmo. 15 mais 10, 25, 35, 43, 50, 56, 66, 72, 78, 82, 89. Tá bugado. 89, 97, 107. Esse time deve ter custado por volta de 110 cartoletas. Eu coloco lá nos comentários abaixo do vídeo o valor exato desse time, porque aqui está bugado para mim. Então essa é a escalação. Eu não estou conseguindo... aliás, falta aqui o capitão. Eu vou colocar o Hulk de capitão e vou fechar a escalação aqui. Tá vendo que a escalação não quer fechar, mesmo colocando o Hulk de capitão? Mas esse é o time aqui do lado esquerdo. Pedro, Sacha e Hulk no ataque. Jean Carlos, Pochettino e Fernandinho no meio. Saraiva, Gemerson, Kusevich e Ayrton Lucas a defesa. Mais o goleiro fake. O goleiro nosso é o Rossi do Flamengo. O técnico Milito do Atlético. Espero que nós tenhamos boas mitadas nessa rodada 2. O valor exato do time vou postar aí abaixo nos comentários. E se precisar de atualização, está lá no meu Instagram, @professor.cartola. Um grande abraço a todos e boas mitadas para a gente na rodada.